Em atmosfera de Copa do Mundo, a Rádio Progresso de Juí colhe o depoimento do colunista da UOL, também comentarista da rede ESPN de televisão, Juca Kfouri, que vai trazer uma série de considerações, de ilações, um pouco também da sua experiência sobre cobertura de Copa do Mundo e como, afinal de contas, chega esse Brasil para a disputa desta Copa do Mundo, por tudo aquilo que você testemunha por aí, Juca Kfouri. Como é que está a seleção brasileira, os preparativos? Esse Brasil é um Brasil competitivo para esta Copa do Mundo? Como administrar também um pouco desse cenário ligeiramente instável externo? Isso pode também interferir no rendimento da seleção, no seu entendimento, Juca? Eu acho que a seleção está se preparando convenientemente, embora o clima em Teresópolis seja muito irregular. Ora faz calor, ora faz frio, ora chove, ora está seco. Mas acho que o time é muito bom, o time é um dos favoritos a ganhar a Copa. E acho que a influência externa, pela tensão que o país passa, acaba sendo uma tensão positiva para o desempenho do time, como foi na Copa das Confederações, quando a torcida brasileira dentro do estádio respaldou o time e o time fez jus a esse respaldo. Juca, ao contrário de outras Copas do Mundo, o Brasil tinha poucas opções e não tinha tanta solidez no seu sistema defensivo. Hoje, nós temos zagueiros com reputação internacional, que figuram entre os melhores do mundo, laterais também de bom nível e, claro, poucas opções do meio para a frente. Você acredita que a experiência do Luiz Felipe Scolari pode resolver toda essa equação? Eu acho que realmente o Brasil tem um time equilibrado, vai ficar sempre preocupado com a situação física de Fred e de Neymar, mas se eles suportarem bem a carga na Copa, eu acho que não há por que se preocupar com a linha de ataque do Brasil. E acho também que uma surpresa agradável que teremos nessa Copa será o jogador Willian. Esse jogador, você faz menção, Juca, que se transferiu recentemente para o Chelsea da Inglaterra. O fato da seleção brasileira possuir diversos atletas vinculados ao Chelsea, que atuam, enfim, no mesmo clube, isso também pode contribuir para o entrosamento da seleção como um todo? Em tese, sim, mas eles não são titulares, não é? Tirante o Oscar, né? Ramírez não é titular, o Willian não é titular, o Davi Luiz é. Eu acho que esse entrosamento ele não se manifestará, pelo menos imediatamente, no time titular. Mas é uma possibilidade que o Filipão pode lançar mão. Há jogadores, atletas que nem sempre são unanimidade. Entretanto, são aqueles considerados homens de confiança do treinador. É o caso do Hulk. Você acredita que ele possa também dar uma resposta satisfatória nessa Copa do Mundo, Juca Kfouri? Não tenho a menor dúvida. Eu sou fã do Hulk. Quero ele no meu time. Eu acho que o jogador dos 23 que justifica que haja polêmica em torno dele é o Henrique. Esse, sim, está ali por ser homem de confiança do Filipão, assim como o goleiro Júlio César. Mas este, indiscutivelmente, é um jogador muito experiente. Outros atletas da seleção brasileira que você pensa que teriam condições daqui a pouco menos cotados, que têm menos holofote. O caso, por exemplo, do Bernat. Poderiam também dar alguma contribuição, principalmente no sentido de desestabilizar os sistemas adversários, sistemas defensivos adversários, com velocidade, com deslocamento? Sem dúvida nenhuma. O Bernat, que tem alegria nas pernas, segundo o Filipão, é um desses jogadores, que pode ser uma arma importante no segundo tempo. E como você vê os treinamentos, as atividades que estão sendo desenroladas na Granja Comari? Nós temos uma seleção que está coesa, uma seleção que está unida, ou há algum tipo de divisão que se pode perceber? Não, ao contrário, o clima é muito bom. O clima é muito bom. Eu só lamento que não seja um clima ensolarado todos os dias.
A diferença do que se vê quando o time treina na chuva ou na neblina para quando o time treina sob sol, como aconteceu na manhã da quinta-feira, na manhã de ontem, a gente percebe com clareza como faz diferença. Mas isso não se pode garantir, porque, como eu disse no início, em Teresópolis a gente tem as 4 estações do ano, às vezes em espaço curtíssimo de tempo. Juca, você acredita que a seleção brasileira comece a Copa do Mundo com a mesma formação que encerrou a Copa das Confederações? Só não começará se alguém se machucar nesse período de treinamento e dos 2 jogos amistosos. O time titular é o time que terminou a Copa das Confederações, não há a menor dúvida disso. A respeito também da lista de suplentes da seleção brasileira, nós temos casos como, por exemplo, o do zagueiro Miranda, que recentemente disputou a final da UEFA Champions League pelo Atlético de Madrid e, aliás, foi, ao lado de outros atletas, como o próprio uruguaio Godín, uma das peças-chave para esta posição de destaque, até mesmo para a conquista do título espanhol. Você acredita que esse jogador possa, daqui a pouco, surgir como uma opção em breve para o Filipão? Eu te diria mais que isso. Eu sei que é uma maldade que eu vou dizer, mas eu até torço para que o Henrique pegue uma gripe, não se recupere e que o Filipão possa chamar o Miranda. Eu não tenho dúvida, eu chamaria o Miranda e não o Henrique. Acho o Miranda um baita zagueiro, não tenho dúvida de que se precisasse dele para qualquer tipo de jogo, ele não negaria fogo, e tenho seríssimas dúvidas do que possa acontecer se for necessário usar o Henrique. A imensa maioria dos convocados são jogadores que atuam no exterior, à exceção aí do Fred. Você acredita que isso seja, no seu entendimento, Juca, uma radiografia negativa do nosso futebol nacional, da precariedade técnica? Isso revela uma espécie de precariedade técnica do nosso futebol? Precariedade técnica, não. Isso é a prova da força técnica do nosso futebol. É demonstração da precariedade de gestão do nosso futebol, que vende os artistas em vez de vender o espetáculo. É como se o Walt Disney, em vez de vender os filmes, vendesse o Pato Donald ou o Mickey. A nossa gestão, ela está muito aquém do que os nossos jogadores são capazes. E aí nós exportamos pé de obra e vendemos os nossos ídolos, às vezes ainda antes de virarem ídolos, às vezes até ainda antes de serem conhecidos. O Hulk, por exemplo, é um caso claro, o Luiz Gustavo é outro, e assim por diante. Em suma, o futebol brasileiro queima etapas, no seu entendimento, Juca? O futebol brasileiro queima etapas? É. O futebol brasileiro é gerido da maneira mais incapaz possível, não bastasse a corrupção, tem a incompetência. Juca, para a gente complementar aqui a nossa conversa e mais uma vez agradecer a sua disponibilidade, a CBF, quanto entidade tão contestada, tão criticada, agora há algum tempo já sob nova gestão, por tudo aquilo que você acompanha a par e passo, passado também o período já do presidente anterior, o que você pode dizer da gestão Teixeira? Deixou muitos estragos, deixou algum tipo de rescaldo negativo? A gestão do Ricardo Teixeira é uma gestão da não transparência, é a gestão do escândalo. E a gestão que foi trocada 6 por meia dúzia, porque José Maria Marinho também é um homem cujo passado não autoriza que esteja na posição em que está e será substituído por outro que é mais do mesmo, Marco Polo Del Nero, porque a superestrutura do nosso futebol só produz esse tipo de gente, infelizmente. Há que se mexer na superestrutura do futebol para que a gente possa ter amanhã uma gestão, por exemplo, que se assemelhe com a gestão que o basquete profissional americano tem e que deixa tantos frutos para o esporte daquele país. Eu sei que você é um aficionado pelo basquete. A nossa NBB, fazer um paralelo aqui, como é que você vê esse campeonato, Juca? Eu acho que melhorou em relação ao passado, mas ainda estamos muito distantes daquele basquete que foi bicampeão do mundo. Aquele basquete de Amauri, de Planir, de Rosa Branca, Biratã, Edson, enfim, um basquete que era extraordinário, era das 3 maiores forças do mundo. Juca, para complementar aqui a nossa conversa,
os principais adversários, no seu entendimento, do Brasil nessa Copa do Mundo? O clima pode ser um aliado da nossa seleção e das próprias seleções sul-americanas neste enfrentamento com os europeus? Olha, a tradição diz isso, né? Jamais um europeu ganhou aqui desse lado do mundo, diferentemente do que já aconteceu do lado deles, que viram o Brasil ganhar a Copa em 58 na Europa, na Suécia. Para mim, os favoritos da Copa são, nessa ordem, Brasil, Alemanha, Argentina e Espanha. Sempre lembrando que a Itália deve ser respeitada em qualquer circunstância. Mas tenho para mim que sim, que os europeus padecerão no clima aqui tropical. Juca Kfouri, a gente agradece a sua contribuição, trazendo um olhar, redimensionando também a Copa do Mundo. Afinal de contas, nós já estamos também inseridos nesse clima e esperamos que tudo transcorra favoravelmente, tanto extra-campo quanto dentro das quatro linhas, e que nosso selecionado possa levantar mais um troféu a que toda a nação de fato espera. Juca, obrigado. Foi um prazer enorme, um abraço a toda a população de Juiz.